É, rapaziada, o Fagner meteu a boca aí e falou muito sobre o Fernando Lázaro e sobre o Vitor Pereira, hein? É, vocês não imaginavam isso, né? Ih, rapaz. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo no canal e hoje vamos falar sobre o quebra-ossos que... Quem é o quebra-ossos, Matheus? O quebra-ossos é o Fagner, né? Você deve estar usando, ai, o Felipe Melo. O Felipe Melo também é um deles, né? Mas, zoeiras à parte, hoje vamos falar sobre o Fagner. O Fagner deu uma entrevista para o Bola da Vez, um programa da ESPN, onde traz jogadores, conversam com jogadores, blá 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 blá. E ontem saiu um trecho da entrevista do Fagner que vai ao ar sábado. E esse trecho é bem polêmico e eu quero mostrar para vocês esse trecho. Mas antes de tudo, se você é novo no canal, não se esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês não perderem mais nenhum vídeo no canal. Beleza, galera? Vamos à marca de 30 mil inscritos e eu conto muito com vocês aqui no canal. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu like aí para me ajudar e compartilha o vídeo se você já foi inscrito no canal. Beleza, galera? Então, ontem tivemos um trechinho, um pequeno trecho sobre o Fagner falando sobre o Vitor Pereira e o ano passado do Corinthians, né? Ele fala bastante coisa, eu vou pausando ao decorrer do vídeo para comentar algumas coisas que vocês talvez não observem assim de primeira vez. Eu assisti o vídeo umas 4 vezes para buscar essas informações e tirar os mínimos detalhes assim de cada trecho que o Fagner fala. Tem coisas muito importantes e tem detalhes que vocês talvez não percebam assim de primeira. Então eu vou mostrar pra vocês algumas coisas importantes. E bora lá pra esse vídeo que vai ser bem legal, hein? Trabalho, porque ele era auxiliar, teve poucas experiências, essa é a segunda como treinador e a primeira foi muito curtinha, com vocês mesmo. Para você, a maior diferença em relação ao trabalho passado, anterior do Vitor Pereira, é tática ou de gerenciamento de ambiente? Ó, percebam uma coisa agora. Na hora que ele fala a principal diferença entre ele é o Fernando Lázaro, pro Vitor Pereira, é tática ou parte de gerenciamento? Percebam que na hora que ele fala parte de gerenciamento, o Fagner dá tipo uma risadinha. Ou seja, ele já entrega, né? Por que o Vitor Pereira não deu certo no Corinthians. Aí ele fica pensando, ó. Eu acho tudo. Ó, ele acha tudo, tanto parte técnica como também parte de gerenciamento. Mas percebam que ele fica assim, ó, na mesa. Por que ele fica assim? Ele tenta pensar uma fórmula de falar aquilo de uma forma que não pegue tão pesado com o Vitor Pereira, mas também que ele consiga traduzir o que ele quer passar de mensagem, né? Então, são pequenos detalhes assim que vocês vão pegando e talvez vocês não pegassem de primeira assim. Eu tento falar um pouco mais pra vocês entenderem um pouco mais do que o Wagner quer falar aqui. Sinceramente falando, tudo. É o dia a dia, é as instruções, é a maneira de lidar no olho. Foi difícil ano passado? Muito. Não só comigo, acho que com todo mundo, né? Acho que o Corinthians sempre, desde que eu cheguei no Corinthians, a gente sempre teve um ambiente muito bom. Sim. Muito bom, né? Então, e o ano passado, as coisas, a gente conseguiu ainda chegar em finais, né? Conseguiu, talvez, poderia até ter ido melhor no Brasileiro, mas são coisas que às vezes fogem, né? Então, você tem que obedecer, vamos assim dizer, né? Faltava diálogo? O que faltava? Ah, não é que faltava diálogo, mas eu acho que tinha coisas que não condizia com aquilo que ele pedia, sabe? Olha só essa parte aí, ele fala bastante coisa interessante aí nesse trecho. Ele fala que tem coisas que não condiziam com o que o Vitor Pereira falava no treino ou nos jogos, com o que ele fazia, né, nas atitudes dele. E também ele comenta um pouco sobre o quanto foi difícil ano passado pro Corinthians. Por que será que deve ter sido tão difícil? Ele não tá falando da parte de Corinthians não ganhar títulos, porque o Corinthians não ganhar títulos já tem alguns anos. Mas a parte importante do difícil é como era lidar com o Vitor Pereira. Isso que era o mais difícil pra eles, né? E vocês sabem, né, cara? O jogador, o técnico tem que estar sempre de acordo com o jogador, meu. Não adianta o técnico querer impor o jeito dele de cara, porque isso é com o tempo. Vocês podem perceber, o Abel, quando chega no Palmeiras, ele não impõe o jeito dele, ele coloca o jeito que o Cebolinha já vinha trazendo no Palmeiras. E depois de um tempo, ele começa a implementar. O Vitor Pereira já começou logo de cara, já esculachando alguns jogadores, algumas entrevistas polêmicas, e acho que isso também já refletiu bastante no que o Corinthians foi fazendo durante o ano. Inclusive, durante a entrevista, eu comecei a lembrar do William no Corinthians. O quanto que o William não sofria naquele esquema tático do Vitor Pereira, né? O quanto ele se desgastava. Quem sabe, né? Se o William tivesse continuado no Corinthians, o quanto ele estaria ajudando hoje, né? Imagina um ataque com o William, Yuri Alberto e Roger Guedes. Talvez vocês tenham crucificado o William, sendo que ele não era o principal culpado, né? Então,
um exemplo, o que ele fez mesmo na troca de um clube pelo outro. Né? Então, isso aí já mostra um pouco do que, o que você pode esperar daquela pessoa, entendeu? Então, eu não posso falar uma coisa para você aqui, chegar ali nas suas costas e falar outra. É mais ou menos isso. A coisa pontual que ficou mais escancarada, assim, pelo menos do ponto de vista público, foi a entrevista após Atlético Goianiense, né? A derrota para o Atlético Goianiense. Que ele falou que o time entrou saciado já, enfim, que não demonstrou apetite pelo resultado. Ali, a partir dali, a coisa deu uma desandada? Talvez, mas assim, e esse foi um jogo onde tinham 3 jogadores voltando de lesão, né? Eu, Maicon e o William. O jogo contra o Atlético Mineiro, a gente vira o jogo contra o Atlético no último minuto, Fábio Santos de pênalti, nos últimos minutos, né? Fábio de pênalti e Fábio de cabeça. Fábio de cabeça. Virada espetacular. E aí a gente vai para o jogo contra o Atlético Goianiense, um jogo onde a gente não conseguiu jogar, que é difícil jogar lá, um time muito bom. Perdemos o primeiro jogo, que não é um bicho de 7 cabeças. É um resultado difícil, mas você tinha condições de reverter. Tanto que reverteu. E assim, a partir do momento que você vai para uma entrevista e você expõe que o seu time está saciado, eu acho que você quer dizer que o seu time não tem apetite por vitória, não tem fome de vitória. Como assim? Você não tem fome de vitória? A minha vida se resume a vencer. Né? Eu saio de casa todo dia para treinar, para tentar melhorar, para tentar evoluir, porque eu quero vencer. Minha vida inteira foi essa competição. Né? E assim como todos os meus companheiros lá, e a gente se cobra, a gente se olha e fala, e aí, vamos, não vamos? Né? Então, a partir do momento que você expõe, porque os atletas que voltaram de lesão... mas calma aí, num jogo passado tinha atletas que voltaram de lesão também e jogaram. Ganhou, por que você não falou a mesma coisa? Né? Então, eu acho que essa linha de, ganhou, foi tudo bom, e quando perdeu, vou expor 1 ou 2. Eu acho que tem que ter um consenso, né? Ou eu vou expor mesmo na vitória e na derrota, ou não. Calma aí, lá dentro eu resolvo meus problemas e aqui fora eu falo o politicamente correto, né? Sim. Olha só o que ele fala nesse trecho aí. O cara, ele colocou que o Vitor Pereira acabou expondo os jogadores que voltaram da lesão, né? O Fagner, ele mesmo, né? O William e o Maicon na derrota pro Atlético Goianiense. A derrota é pro jogo da Copa do Brasil lá, que perdeu 2-0. E o Coelho foi muito mal naquele jogo. E ele coloca também a parte que o jogo anterior, alguns jogadores voltaram de lesão também, só que o Corinthians venceu. E aí ele não colocou esses jogadores como os vilões, né? Ou os salvadores da pátria quando o Corinthians venceu. E aí quando perdeu, ele colocou esses jogadores estavam voltando no jogo seguinte como os principais culpados. Cara, realmente, você gerir um grupo da forma correta é o mais importante nesse caso, porque você colocar, assim, jogadores contra a torcida, jogadores contra a imprensa, é a pior parte. Vocês podem perceber que eu vou até comparar aqui o Abel com o Vitor Pereira nesse sentido, que o Abel ele não coloca a culpa nos jogadores dele, ele sempre coloca o mérito nos jogadores, fala que ele não joga, e coloca sempre o demérito ou a culpa principal nele que treina o Palmeiras. E isso é muito importante porque não traz essa responsabilidade pros jogadores. Às vezes os jogadores sentem muita pressão de jogar. O cara, quando joga bem, pode ter certeza absoluta e tem muita confiança no que ele faz. Uma coisa muito importante que eu vi ano passado e esse ano mudou totalmente é que o Fagner não subia. Vocês podem perceber, o Fagner pouco apoiava o Corinthians. Era muito difícil o Fagner ir até a linha de fundo. Eram raras as vezes que ele ia. E nesse ano ele vai direto. Quantos gols o Coisa não fez esse ano com lances do Fagner? Assim de cabeça, eu já lembro o cruzamento que ele deu o primeiro gol contra o Água Santa, lá em Itaquera, que ele cruza pro Yuri, e também o gol do Adson, o primeiro gol lá contra o São Paulo, que ele dá o cruzamento pra trás e o Adson faz o gol. Esses são 2 gols em poucos jogos desse ano que o Corinthians fez com a ajuda do Fagner subindo. Então é a principal diferença já que eu vejo do Fernando Lázaro. Além disso, vocês veem o quanto o cara se sente mais feliz num ambiente onde ele é valorizado do que num ambiente que ele é só cobrado e nunca, tem uma valorização dentro do ambiente, né? São pequenas coisas assim que você vê já o quanto muda a qualidade técnica do time com um técnico que apoia ao invés de só ficar cobrando, né? Pela tua cancha no futebol, Fagner, o que faz mais diferença no dia a dia? É o cara ser muito bom ali na estratégia ou ser muito bom de administrar o ambiente? Eu acho que, assim, taticamente resolve jogo. Né? Você tem que saber de tática, você tem que saber. Mas eu acho que você gerenciar pessoas, que é uma coisa muito difícil, eu acho que isso que faz com que você traga qualquer pessoa para o seu lado.
Então, rapaziada, esse aí foi o trecho do Fagner no Bola das Vez. Vai passar o programa no sábado, então assistam lá pra ver mais coisas sobre o que aconteceu, né, entre Fagner, Vitor Pereira, Corinthians e Vitor Pereira. Pra falar a verdade, eu acho que o Vitor Pereira, ele teve bons jogos com o Corinthians, né? Ele teve aquele jogo do Fluminense, 3-0. Teve a vitória contra o Flamengo no próprio Maracanã. São jogos bons, importantes pro Corinthians, mas acho que o time do Corinthians era muito melhor do que realmente demonstrava, sabe? Você viu que o Corinthians ficou assim, bem no brasileiro, mas não foi aquele campeonato espetacular do Corinthians, sendo que o Corinthians podia ter chegado até mais longe do que chegou. Você viu que o Corinthians, em alguns jogos, dependia muito de alguns jogadores, e quando esses jogadores saíam, acabava o time, não era uma parte tática mesmo. Você pode perceber o Palmeiras mesmo com reservas, o Palmeiras é uma parte tática muito boa, muito bem definida, e é isso que o Corinthians está buscando hoje em dia. Mesmo com a troca de jogadores, continua a mesma tática, e é algo que o Fernando Lázaro conseguiu. Ele tirou o Fausto, porque o Fausto machucou, o Maicon machucou, colocou o Rony, e o Rony vem dando conta do recado e jogando muito bem. Tenho até minhas dúvidas se o Fausto vai voltar como titular logo, porque o Rony tá jogando muito bem. Isso é uma coisa muito importante, porque ano passado o Rony entrava e atrapalhava mais do que ajudava. E esse ano é o contrário, o Rony vem ganhando muita confiança e vem jogando muito bem. Até alguns torcedores vêm elogiando bastante o Rony. Então isso mostra um pouquinho. E trazer esse vídeo pra vocês, porque é uma coisa, a opinião do jogador, não é a opinião de torcedores, e demonstra muito quanto o ambiente do Corinthians ano passado prejudicou o time, né? Então, galera, se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações para vocês não perderem mais um vídeo. Comenta aqui o que você achou dessa entrevista do Fagner, comenta aqui se você gosta de vídeos assim. E é isso, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, tamo junto, é nóis e fui!